Olá, meu nome é Fernanda Bassani, eu sou psicóloga do campo da segurança pública e eu vou conversar com vocês um pouco a respeito do sistema penitenciário, tanto a nível nacional como gaúcho. Por que esse tema é importante, né? Infelizmente, o Brasil ocupa hoje o terceiro lugar em termos de população carcerária mundial. A gente perde apenas para os Estados Unidos e para a China. Estamos hoje com 760 mil pessoas encarceradas. Só que com relação aos outros dois países, o Brasil tem aumentado a sua taxa de encarceramento, né? Nos últimos 10 anos cresceu 49% a taxa de encarceramento no Brasil, enquanto que nos Estados Unidos e na China vem diminuindo em torno de 10%. O que isso indica? Né? Indica que políticas de segurança pública com caráter hiperencarcerador, ou seja, que procuram resolver os conflitos sociais com base no encarceramento, têm sido adotadas como opção principal no nosso país. A nível de Rio Grande do Sul, essa realidade é muito semelhante. Nós temos atualmente 42 mil pessoas presas no Rio Grande do Sul, pelo menos esse era o dado até a pandemia, né? Com o surgimento da pandemia há uma alteração, o que faz do estado a quarta maior população carcerária do país. Quais são as características das pessoas que estão detidas, né? Primeiramente, é importante ter claro que elas são pessoas muito jovens, né? 53% das pessoas detidas têm até 29 anos, entre 18 e 29 anos. No Rio Grande do Sul, esse dado não muda muito. O segundo dado importante diz respeito à questão racial, né? 64% das pessoas presas são negras, tá? É um dado significativo porque ele é superior ao número de pessoas número de pessoas negras na sociedade, que é em torno de 50 a 52%, mas que é ainda mais assustador no Rio Grande do Sul. Aqui, em função da colonização italiana e alemã, nós temos apenas 18% de pessoas negras em sociedade livre. Porém, no cárcere, 35% das pessoas são negras. O que isso quer dizer de maneira muito simples, né? Que um negro, né, ou uma negra, tem 2 vezes mais chance de ser preso aqui no nosso estado do que uma pessoa branca. Esse é um dado que nos leva a pensar e a refletir, né? Terceiro dado importante diz respeito à escolarização. De cada 10 pessoas presas, 6 são ou analfabetas ou não concluíram o ensino fundamental. Isso no Brasil. Chegando para o Rio Grande do Sul, vamos a 7, né? 7 pessoas são ou analfabetas ou não concluíram o ensino fundamental. Qual é o resultado, né? Qual é a conclusão que a gente tira desses dados? De que é um perfil muito específico de pessoas que compõem a nossa população carcerária. São jovens, são negros, têm muito baixa escolarização e, por consequência, são pobres e moradores de comunidades periféricas, né? O que isso quer dizer? Que só preto e pobre comete delito no Brasil? Não. Isso quer dizer que há um processo chamado de seletividade criminal que se estabelece no nosso país e também em outros, né? Esse conceito ele foi cunhado por Zaffaroni, é usado por muitos autores do campo da criminologia, que quer dizer o seguinte: embora muitas pessoas cometam delitos, os órgãos policiais, os órgãos de justiça estabelecem um processo de seletividade criminal que faz com que alguns perfis sejam encaminhados para a prisão, enquanto outros são encaminhados para a clínica ou podem responder processo em liberdade. Esses dados que eu trago para vocês, eles pertencem tanto à minha trajetória como psicóloga, né, mas sobretudo à minha pesquisa de doutorado que eu desenvolvi há pouco tempo. Recentemente defendi ela e o título dela foi A Divina Comédia da Segurança Pública. E é importante ter claro que esse termo, né, comédia, não é no sentido de fazer uma brincadeira ou de dizer que a segurança pública é uma comédia, mas sim de poder fazer uma metáfora, né, usar a metáfora da Divina Comédia de Dante, que, para quem não leu esse livro, ele conta a história de uma pessoa considerada criminosa no século XIV, que passou por uma série de etapas, por uma série de estações, e assistiu diversos castigos
que ocorrem em territórios assim muito próprios, né? O inferno, o purgatório, e ele está se encaminhando em busca do paraíso terrestre, né? Então eu pego a metáfora da Divina Comédia e trago para a nossa realidade do território da segurança pública e acompanho pessoas desde o momento que elas são capturadas pelas forças policiais da Polícia Militar, depois passam pela Delegacia de Polícia Civil e vou até o cotidiano delas dentro do universo carcerário, a relação delas com as facções, né? A principal conclusão que eu pude tirar nessa minha tese é que no Brasil, hoje em dia, e tanto no Brasil como no Estado, o poder judiciário, a sentença judicial, a definição do juiz tem muito menos influência sobre o futuro ou sobre a condição de criminalização do sujeito detido do que a atuação das forças policiais. Porque existe no Brasil um princípio chamado discricionariedade, né, do poder de polícia. É a discricionariedade do poder de polícia, que não é ilegal, é uma coisa legal que está prevista em lei, permite que o policial decida quem será abordado, quem se encaixa numa condição suspeita e para onde eu encaminharei aquele sujeito, né? Todas essas decisões que se estabelecem num julgamento muito pessoal, baseado na cultura policial, mas amparados pela lei, vão definir o futuro daquele sujeito, né? Se ele vai conseguir passar pelo percurso punitivo sem vivenciar a prisão, se ele vai ser encaminhado para um espaço onde ele não vai ter outra opção que não seja se vincular a uma facção, ou se ele ficará detido num local sem acesso a recursos, né, e de repente ser esquecido pelo sistema. Então essa foi uma grande descoberta da tese e em breve ela vai se transformar em livro e encaminharei certamente um exemplar para vocês do Entre Grades. Um abraço.